Amém, então, meus irmãos. Eu quero meditar com vocês aí na palavra do Senhor, numa passagem que se encontra aí no livro de Gênesis, no capítulo 45. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 24, tá bom? Que diz assim: Assim, aí eu acrescento aqui, né, José, para você saber de quem é que nós estamos falando. Assim, José despediu seus irmãos, e ao partirem eles, disse-lhes: Não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito, vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, e lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e é governador de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Quando, porém, eles lhe contaram todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se-lhe o espírito, e disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, e eu irei e o verei antes que morra. Amém. Você pode aí, junto comigo, fechar os seus olhos um pouquinho, né, para a gente orar e clamar ao Senhor aqui para que Ele nos abençoe e nos ilumine nesse tempo? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em primeiro lugar, nós te rendemos graça nessa noite, colocamos aqui a nossa gratidão diante do Senhor e pedimos, ó Pai, guia-nos nesse tempo, abençoa, Senhor, esse período que nós estaremos aqui meditando na Tua Palavra. Vem falando com a gente, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos. Tua Palavra é viva, Tua Palavra é eficaz e ela, como a gente sabe, não volta vazia. Então, que ela toque no coração do Teu povo, da Tua igreja e que nós possamos ser abençoados nessa noite, em nome de Jesus. Nós oramos e é o que nós agradecemos desde já em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Vamos meditar aqui um pouquinho, então, nessa palavra, né, que a gente acabou de ler. E nessa noite, eu quero pensar um pouquinho com vocês, refletir um pouquinho com vocês sobre algo que nos atinge, vez ou outra, né, faz parte da trajetória de todo ser humano, né, não tem aquele ou aquela que possa levantar a mão e dizer: eu nunca passei por isso. A não ser o bebezinho, né, que não tem noção, né, do que está acontecendo, não tem consciência de muita coisa, né, que está acontecendo ao seu redor, mas todo ser humano, pelo menos de uma certa idade para frente, enfrenta, né, essa situação que eu vou trazer aqui. E eu acredito que principalmente nessa fase, né, que nós ainda estamos enfrentando, né, não sabemos ainda quando é que ela vai passar, essa fase de pandemia, eu acredito que também muitas pessoas têm enfrentado esse problema. Eu acredito que esse problema, nós vamos falar aqui um pouquinho daqui para frente, né? Ele, inclusive, tem sido até maior nesses dias de pandemia, né? Então, eu quero trazer aqui algumas dicas para que a gente possa enfrentar o desânimo, tá? Então, o tema da nossa mensagem aqui é justamente esse: enfrentando o desânimo. A gente fez essa leitura de Gênesis 45 e é uma leitura interessante. A gente viu aí no início do texto que a gente leu, né, que José despediu seus José despediu aí os seus irmãos. E aí vamos contextualizar para entender o que está acontecendo, né? Que momento é esse aqui da história da vida de José? Vamos falar um pouquinho da saga da vida de José. Se a gente se lembrar aí, José era o filho mais novo lá do patriarca Jacó, né? Depois, um pouco mais para frente, nasceu um outro rapaz, né? Um outro filho mais jovem, foi o Benjamim. Mas quando José tinha a idade de 17 anos, ele acabou sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos. Se eu fosse aqui contar, né, detalhes dessa situação, a gente ia ficar muito tempo falando disso. E o meu foco não é esse, o meu foco nem é falar de José em si, mas só para a gente contextualizar, né? Ele ali aos 17 anos de idade,
vendido como escravo, e numa situação que deixou ele, inclusive, muito desanimado, né, com a própria vida, com as circunstâncias que ele vinha vivendo. Viveu como escravo durante um tempo lá na terra do Egito, e quando as coisas pareciam que iam dar uma melhorada para ele, né, quando as coisas pareciam que iam surtir ali um efeito de um novo tempo, né, quando um dos homens ali do Egito olha para o trabalho, para o empenho, para o esforço dele, né, e percebe que ele teria condição de frutificar naquele trabalho, né, um homem chamado Potifar. Mais para frente, a esposa desse homem acaba assediando José, né, e José não cai na tentação, mas acaba depois sendo acusado de assédio sexual. Ele é quem estava sendo assediado, né, mas acaba sendo depois acusado de assédio sexual, exatamente por essa mulher, né, a esposa do Potifar. E foi então lançado na prisão, numa prisão, inclusive, que não era uma prisão qualquer, era uma prisão que tinha a ver com os piores traidores, né, que atuavam ali no Egito naquele tempo. Então, em função disso, mais alguns anos ali meio que esquecido naquela prisão subterrânea, uma masmorra, né, enfrentando ali várias situações ruins. Anos depois, ele interpreta ali, quem lembra, né, quem conhece a história, interpreta 2 sonhos de um padeiro, de um copeiro. Os sonhos se cumprem, e anos depois, né, tempos depois, que esse homem que sobreviveu se lembra de José. Depois que o faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar, né, um sonho que deixou ele atordoado, né, que deixou o faraó preocupado. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas de milho, que eram fartas, gordas, né, e outras 7 espigas também magrinhas, muito secas, né? E ele, sem entender o que era aquilo, muito preocupado com aquele sonho, começa a procurar na corte do Egito alguém que poderia interpretar, e aquele homem que teve ali essa experiência com José se lembra, não, tem um homem ali que sabe dessas coisas, né? E José interpreta o sonho do faraó, explica ali a situação, né, de que viriam dali para frente 7 anos de fartura, que aquelas vacas gordas, né, e aqueles milhos, aquelas espigas de milho gordas também, né, representavam. Mas era necessário que eles se preparassem depois para uma fase complicada, para uma fase difícil, né, que justamente as outras vacas magrinhas, as espigas de milho secas também magrinhas, já representavam 7 anos de escassez, de crise, né? E é justamente depois dele interpretar esses sonhos que o faraó fica animado com ele. Ele não apenas interpreta, mas dá inclusive uma sugestão. Ele dá ali uma boa dica, né? Fala, olha, como você tem 7 anos daqui para frente de vacas gordas, né? Separa 20% da sua produção, vai estocando, vai guardando, porque quando chegar a época das vacas magras, você tem estoque, e aí você não vai passar por tanta dificuldade. E o faraó se agradou do conselho, colocou ele ali como uma pessoa para ajudar em todo o governo do Egito, se tornou o governador do Egito, né? O segundo homem mais poderoso do Egito, mesmo sendo estrangeiro, mas ele teve aí essa guinada, essa mudança na vida dele. E depois, quando vem realmente aí a fase da crise, a fase que está todo mundo passando necessidade, fome, escassez, já os anos das vacas magras, a sua família fica sabendo de que lá no Egito a coisa não estava tão ruim. E eles resolvem enviar ali alguns dos filhos mais velhos, né? Ali de Jacó, de Israel, para poder negociar comida, para trazer comida para lá. José reconhece os irmãos, tem toda uma história ali, inclusive, muito interessante, né, dele se esconder, guardar ali a sua emoção, emoções muito fortes, né, muitos anos, décadas já sem ver os seus irmãos, né, então, um sentimento muito forte, muita lembrança, muita mágoa, ainda guardada, arquivada no coração, mas naquela ocasião, então, ele ainda não se revela, né, para os seus irmãos, prende um dos homens, prende um daqueles irmãos,
faz com que os demais irmãos voltem para a terra do Egito para trazer o irmão mais novo, que eles soltam lá que tem um irmão mais novo, né? Eles vêm acompanhados desse outro irmão, Jacó muito preocupado, porque ele amava demais José, e ele já tinha aquela noção de que José tinha morrido, de que ele tinha perdido seu filho mais novo, né? E em função aí de toda essa preocupação, ele nem queria deixar o irmão mais novo agora, o Benjamim, ir até lá, mas não tinha outro jeito, né? Então, ele acabou liberando. Quando José viu Benjamim, se emocionou. Tempos depois, ali, ele arrumou uma outra situação para juntar agora todos os irmãos e se revelar. E ele fez isso, abriu o coração, se revelou, disse para os irmãos quem ele era, né, que era José, aqueles que eles tinham feito toda aquela traição, mas não com ódio no coração, não com sentimento vingativo, né, apenas entendendo, inclusive, a providência de Deus, né, de que mesmo aquele mal que ele passou, teve um propósito ali na frente, que pôde abençoar a sua família, para que a sua família não morresse de fome, não ficasse sem comida, sem outras necessidades, né? Então Deus cuidou deles e usou meios que aos nossos olhos às vezes são ruins, né? Meios que são dolorosos, mas que serviram ali para cuidar daquela família. E aí então, naquele momento, o que acontece é que depois dele se auto-revelar, né, dele dizer, olha, sou eu, José, que vocês venderam como escravo lá atrás, tudo mais, né? Ele tem agora uma perspectiva de um mundo diferente, tem uma ideia do futuro diferente. Ele começa a imaginar agora toda a sua família convivendo junta ali nas terras do Egito. Ele se programa para isso, manda os seus irmãos voltarem lá para poder trazerem o pai, trazerem todo mundo que fizesse parte da família para que ficassem lá morando junto na terra do Egito. E é justamente ali que a gente fez a leitura. É nesse momento da história da vida de José que a gente fez a leitura. Eles voltam, então, até lá para poder dar essa notícia. Mas eles encontram um senhor, né, um homem já avançado em idade, que é Jacó, muito experimentado, muito sofrimento na vida, muitos desafios na vida, mas que se encontrava num momento de desânimo profundo. Né? Indubitavelmente, Jacó estava num momento da sua vida que, por mais que ele também tivesse muitas coisas boas para contar, muitos legados positivos para deixar, tinha aquele vazio no peito. Né? Se você se lembrar comigo da história, quando os irmãos lançaram José lá na cova, né, num buraco, onde geralmente ali eles cavavam, né, para poder ter poço, né, uma espécie de poço, eles comentaram entre si como é que eles iam dar notícia para o pai. Pegaram ali uma roupa que o pai dele mandou fazer, né, uma roupa bonita, cheia de detalhes, colorida, jogaram sangue de um animal e voltaram lá dizendo que o José foi atacado. Imagina, o pai de José recebendo essa notícia, Jacó recebendo essa notícia de que o seu filho de 17 anos faleceu, morreu, atacado por uma fera. E ele não superou isso, ele ficou por muitos anos com esse vazio no peito, com essa dor no coração. Se você acompanhar comigo aí, inclusive alguns cálculos, né, pensar aí um pouquinho comigo, quando eu disse aí que havia algumas décadas que José não via os seus irmãos e até o seu pai, eu não estava exagerando. José tinha 17 anos de idade quando ele foi vendido. Depois você olha lá Gênesis 37, verso de número 2. Ele assumiu a função de governador na terra do Egito com a idade de 30 anos. Você encontra essa informação lá em Gênesis 41, 46. Ou seja, dos 17 aos 30 anos, nós já temos aí pelo menos 13 anos que se passaram. E José só foi reencontrar os seus irmãos numa fase inicial dos 7 anos de vaca magra. Né? Ou seja, então, os 7 anos de vaca gorda, ele não viu os irmãos, não viu a família também. Né? Os seus 2 filhos nasceram, inclusive, nessa época das vacas gordas, os filhos de José. José colocou nomes nesses 2 filhos que simbolizam justamente essa ideia: quero deixar esse passado para trás. Não quero mais ficar lembrando dessas coisas que me magoaram muito. Né? E se nós fizermos o somatório, 13 anos, mais desses 7 anos de vaca gorda, já deu 20. A gente não sabe exatamente em que momento desses 7 anos de vacas magras, né,
que os seus irmãos foram até o Egito para poder negociar comida. Vamos supor aí que tenham se passado 2 anos. Talvez 2 anos seja muito. Quem não se prepara para uma crise, né? Quem não faz uma reserva, talvez não tenha 2 anos, né, para aguardar, para se suprir. Mas vamos supor que sejam 2 anos. Então a gente tem aí no mínimo 20 anos, 22 anos talvez, sem ver a família. E em contrapartida, esse mesmo tempo de 20, 22 anos, que Jacó também seguia a sua vida com essa perspectiva de que ele perdera o seu filho, que inclusive cá entre nós, né, nós sabemos que José era o filho que ele mais amava, né? Ele nem tinha dificuldade de esconder isso, né? Que era um erro muito grave aí, da forma como Jacó criava os seus filhos. Um erro que ele, inclusive, aprendeu com os seus pais, né? Também. Se a gente se lembrar bem lá, Isaac também não tinha dificuldade nenhuma de demonstrar sua preferência por Esaú. E a sua esposa, a sua preferência pelo próprio Jacó. Esaú também passou por algo parecido, né? Se você fosse lembrar comigo, Abraão nitidamente preferia Isaac. E o seu outro filho, né, que ele teve, Ismael, com a Agar, né, serva de Sarai, não era aquele filho que ele tomava tanta conta, que ele dava tanta atenção. Foi um filho até abandonado, deixado de lado. Então, ele cresceu numa família como essa, lamentavelmente. E aqui nessa fase, para a gente, né, imaginar um pouco dessa situação, 20 anos, que aquele filho que ele tinha ali aquele carinho maior, que ele expressava externamente na frente de qualquer outro filho, esse carinho que ele tinha, essa preferência que ele tinha. 20 anos, que ele acredita que o seu filho foi morto por uma fera. Um buraco no peito que não passa, um buraco no peito que não sai. É uma falta que ele sente enorme. Que talvez a mulher que ele amava, né, Raquel, talvez ajudasse a esconder um pouco essa dor. Mas quando Benjamim nasceu, a mãe também veio a falecer. Então não restava mais agora nem Raquel, nem José, né? Só a rapa do tacho, como a gente costuma brincar, né? Só o filho mais novo aí agora que era Benjamim. Mas o buraco permanecia lá, a dor permanecia lá. Então a gente pode, né, a partir inclusive de Gênesis 45, perceber que Jacó ele estava com um desânimo profundo, né, um momento da sua vida que ele não tinha muito vislumbre do futuro, pela frente, né, de coisas que poderiam vir, de novidades que poderiam acontecer. Né? Para ele, o lucro era poder terminar de ver ali os filhos se desenvolverem, netos aparecerem, né? Mas mesmo assim tendo que conviver com aquele buraco. E eu chamo a sua atenção para que você observe comigo esse desânimo profundo que eu comentei. Quando os irmãos de José retornam lá do Egito para poder chamar o pai, né, para poder chamar Jacó, toda a família, para que eles peguem as suas coisas e se mudem ali para o Egito, Jacó ouve a notícia num primeiro momento e ele nem acredita. São palavras até impactantes que aparecem aqui na nossa Bíblia, né? Por exemplo, aí o versículo 26, se você puder aí reler comigo, né? Observe aí como é que está escrito, porque talvez a sua versão seja diferente também. Mas diz aí que os filhos chegaram anunciando, José ainda vive. E ele é governador de toda a terra do Egito. Olha a notícia que eles deram, né? E diz aí o versículo 26 ainda que o seu coração, na minha versão aqui, que é a meio da revista e atualizada, né? O seu coração desmaiou. Outras versões dizem aí que ele quase, que o coração quase parou, né? A ideia é essa, ou que ele quase desmaiou, não fala do coração. E isso por quê? Porque ele quase não acreditava. Imagina, por 20, 22 anos, ele ainda está naquela ideia. O meu filho José morreu, eu não tenho mais esse filho, eu gostava muito dele, eu amava muito ele, perdi esse filho, não tenho mais. E agora, 22 anos depois, gente, já na velhice, uma fase mais idosa de Jacó, ele ouve a notícia, não, seu filho está vivo ainda. E ele está lá no Egito governando, inclusive, aquela terra. Foi uma emoção muito forte, né, ao ponto aqui de quem escreveu, né, o livro de Gênesis, de escrever para a gente. O coração desmaiou.
A notícia foi tão forte, tão impactante, que eu imagino ele recebendo essa notícia, sentando, colocando a mão no coração, ofegante, né, quase desmaiando, né? Imagina, se coloca no lugar. E outra curiosidade vem logo a seguir, no versículo 27, quando diz assim: quando, porém, eles lhe contaram todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, olha o que aconteceu. Reanimou-se-lhe o espírito. Reanimou-se-lhe o espírito. Ele estava desanimado, mas essa boa notícia, aquilo que ele viu, trouxe ali um novo ânimo, né? Ou seja, ajudou para que ele enfrentasse e vencesse aquele desânimo que já perdurava na vida dele há pelo menos 2 décadas. E aí eu quero pensar primeiro com vocês aqui a partir desse texto que a gente leu, que eu já mencionei alguns detalhes, para que a gente tenha aqui algumas dicas, algumas ideias para como enfrentar o desânimo que aparece na nossa vida. Mas antes de falar um pouquinho sobre essa questão de dicas, né, para vencer o desânimo, outras informações ainda introdutórias, né, para a gente também se posicionar melhor dentro do assunto. A palavra portuguesa, né, a nossa palavra portuguesa desânimo, ela vem do latim. É interessante o significado dela, né, porque ela tem ali um prefixo des, né, que é quando a gente não tem algo, é quando está destituído de algo. E depois tem o radical, ânimo, que no latim vem de anima, alma. Nada mais significa ao pé da letra do latim, significa sem alma. O que é alguém sem alma? É alguém sem vida, sem vigor, alguém sem motivação, sem disposição, alguém abatido. Eu tenho certeza que você conhece alguém que de repente esteja assim. Talvez você esteja assim, né, com abatimento, com pouca disposição, desmotivado. Talvez situações como essa estejam acontecendo na tua vida. Como eu falei, todo ser humano enfrenta isso em algum momento da vida. A gente precisa enfrentar isso para não deixar esse desânimo ser longo, para não deixar ele perdurar muito tempo, né? Porque na medida que a gente vai se deixando ser vencido pelo desânimo, talvez a gente pode até entrar numa doença mais grave, né? Como, por exemplo, uma depressão ou algo do mesmo tipo, né? Alguma doença psicológica. Então, a gente precisa vencer o desânimo, precisa enfrentar o desânimo. O desânimo, ele não é pecado, ele acontece na vida da gente, ele vem aí na vida da gente decorrente de alguma coisa, geralmente de uma experiência traumática, né? Então, por exemplo, alguma coisa ruim que pode ter acontecido contigo. Nós estamos nessa época aí da pandemia, muitas pessoas perderam emprego, e aí tem gente que se desanima, perdeu o emprego, dá aquela fase, aquele momento de indisposição, de falta de motivação, né? Até a palavrinha que eu usei, abatimento, né? Se a gente for pensar no latim também, ela vem da ideia do abate. Você pensa ali, por exemplo, naquele lugar, né? no abatedouro, né? Quando o animal é levado ali para ser morto e tal, né? Ou seja, a pessoa que está abatida, a pessoa que está sem vida, a pessoa que está semi-morta, podemos colocar assim, né? Que é uma ideia metafórica. Então, tem gente que perdeu o emprego, tem gente que perdeu renda, tem gente que está passando dificuldade financeira e dá aquela desanimada. Sabemos que tem pessoas que perderam entes queridos, né? Tem pessoas que não conseguiram vencer a Covid, né? Que não conseguiram vencer essa enfermidade, vieram a óbito, e os parentes sofrem, os parentes sentem saudade. Não é fácil lidar com a perda, né? Nós sabemos disso. Outras pessoas, às vezes, têm desilusões de diversas naturezas, né? Às vezes uma desilusão amorosa, aquele jovem, aquela jovem, começa o namoro, está apaixonado, acha que a coisa vai funcionar, que vai ser bom, e aí, de repente, se frustra com alguma coisa naquele relacionamento. Frustrações em geral, né, na nossa vida acabam levando a gente também a passar por uma fase de desânimo, né? Aquela sensação, muitas das vezes, que as coisas não vão melhorar, né? Parece que minha vida é assim, eu vou ficar assim para sempre, nada muda, né? Isso também vai causando ali um pouco de desânimo. Nada de novo acontece, vai gerando falta de perspectiva, né? Porque a pessoa olha para o futuro e ela pensa: o que será do meu futuro? O que será da minha vida? E aí vem aquela pegada de desânimo, né? Preocupações, muitas vezes a gente tem: como é que eu vou fazer para pagar essa conta? Como é que eu vou resolver aquele problema? Né? E aí
às vezes a gente não tem muito o que fazer, a gente não tem dinheiro suficiente, a gente não tem ferramentas para resolver aquilo, não tem um plano de saúde para poder procurar um médico para ser mais rápido, para agilizar alguma coisa que a gente precisa tratar, e aí bate o desânimo, né? A gente viu aí que o desânimo ele vem aí de alguma experiência traumática, de alguma coisa que não é boa que aconteceu, que está acontecendo, né? No caso lá de Jacó, foi a perda do filho, a suposta perda do filho, né? Quando ele ouviu ali que o seu filho tinha sido atacado por uma fera, que estava morto, o coração dele ficou abatido. O problema é que esse abatimento foi perdurando, né? Foi sendo prolongado, né? Uma perda que não tem como repor. Você não pode trocar um filho por outra coisa, por outra pessoa também. Não tem como fazer isso. Mesmo que o Benjamim tivesse nascido, o Benjamim não substitui, né, o outro filho que foi perdido. Não é? Então, uma situação muito complicada na vida de Jacó, que precisava ser resolvida. E dentro desse texto que a gente leu, nós podemos aqui fazer um destaque, gente, de pelo menos duas coisas aí que contribuíram para essa reanimação do Jacó. Não sei se vocês perceberam, né? Eu vou reler aqui, é o versículo 27, primeiro, né? Olha lá. Quando, porém, ele contaram essas palavras, tal, e aí Jacó viu o carro e tudo, o que aconteceu no final? Reanimou-se-lhe o espírito. Ou seja, ele estava desanimado, mas veio um ânimo novo na vida dele. Mudou a forma de ele enxergar toda a situação. Então, um novo ânimo sobreveio na vida dele e ele podia agora repensar toda a sua vida. E que duas coisas são essas aí, né, que contribuíram para essa reanimação? A primeira delas foram boas notícias. Se você observar comigo aí, ó, eu li já o versículo 26, né, mas eu vou reler agora com essa ênfase, pensando nas boas notícias, né? Porque os irmãos de José chegaram lá na casa dos seus pais, né? E disseram: José ainda vive. José ainda vive. Isso é uma ótima notícia. O pai que pensava, né, que o seu filho estava morto recebe agora uma ótima notícia. E veja como que isso mexe com o interior dele. Não foi uma notícia que passou batida, né? Mas uma boa notícia que mexeu com o seu interior, com o seu psicológico, com o seu lado emocional. Ao ponto de quem escreveu aqui o livro de Gênesis, né, que acreditamos que foi Moisés, de acordo aí com o próprio testemunho das Escrituras, né, diz aí que o seu coração desmaiou, na versão que eu estou usando. Então, uma emoção muito forte, que mexeu muito com ele ali interiormente. Boas notícias, elas vão contribuir para que a gente enfrente o desânimo. Nessa época que a gente está vivendo, né, claro, é comum aí a gente abrir um jornal para ler, ou abrir um site, né? Hoje em dia a gente lê muito mais notícias pela internet, a gente assiste notícias aí pela televisão, pelos telejornais, né? E há muitas notícias ruins, há muitas notícias de estatística negativa, de muita gente morrendo, de muita gente internada. Eu não estou dizendo para você fingir que isso não está acontecendo, não estou dizendo para você fingir que isso não existe, né? Não é nesse sentido. Mas a gente também precisa procurar boas notícias, né? Ou seja, vacinas que estão sendo testadas, pessoas que estão sendo curadas, milhões de pessoas que foram, sim, afetadas, infectadas, né, pela Covid-19, mas também muitas outras milhões que foram curadas. Então a gente também precisa mudar o ângulo da nossa vista, mudar o olhar, né, começar a procurar notícias boas também, porque também tem coisas boas acontecendo. Não é só tragédia, não é só coisas ruins. Quando a gente fica apenas atento a más notícias, né, a conversas ruins, né, a conversas que são desestimulantes, isso vai gerando medo na gente, vai gerando insegurança, vai reforçando ainda mais o desânimo. Então a gente tem que tomar cuidado. Né? Esses jornais aí, por exemplo, que são sensacionalistas, né? Não vou dizer os nomes aí para não fazer propaganda, mas a gente sabe que tem jornais aí que a pessoa coloca ali uma notícia de um assassinato que aconteceu, por exemplo, e fica uma hora falando daquele mesmo assunto,
Me dá a imagem disso aqui, me dá a notícia disso daqui, me leva lá para eu conversar com tal pessoa, e fica 1 hora enfatizando só aquele ponto. E aí a pessoa que fica ali assistindo aquilo o tempo todo vai ficando com medo, insegura, né? Vai ficando com a mente alienada, achando que tudo que acontece no mundo é assim. Eu me lembro, eu sou carioca, gente, mas eu me mudei do Rio de Janeiro, muito jovem, né? Muito novinho, tinha 9 anos de idade quando eu fui para Minas Gerais, e a minha visão do Rio de Janeiro era outra. O bairro que eu morei era um bairro que acabou ficando perigoso durante um certo tempo, inclusive foi isso que motivou os meus pais a se mudarem para Minas Gerais, no interiorzão, lá numa cidade bem pacata. Mas eu lembro que a visão que eu passei a ter do Rio de Janeiro era de que era aquela cidade super perigosa. Você não pode ir em lugar nenhum. Perigoso é, lógico, não estou dizendo que não é perigoso, mas a forma como os jornais apresentam também as coisas, só apresenta notícia ruim. Você liga o jornal e é um assalto, e é uma morte, e é um latrocínio, e é uma outra coisa, e é um sequestro. Parece que é só isso que tem no Rio de Janeiro. Eu lembro, eu devia ter aí uns 15, 16 anos, acho que 16 anos, e eu fui em Belo Horizonte, né, eu com esse medo do Rio de Janeiro, né, que eu vou contar, é engraçado, mas fui em Belo Horizonte para fazer um teste num time de basquete, lá no Minas Tênis Clube, que disputa aí a liga profissional, né? E eu fiquei com tanto medo de ir em Belo Horizonte sozinho, estava eu e um amigo meu, também tinha a mesma idade que eu, era só um ano mais novo, né? Ou seja, não tinha meu pai e minha mãe comigo lá, não tinha um adulto, né, para nos acompanhar. E eu com tanto medo de andar numa metrópole, de andar numa cidade grande, aquela visão do Rio de Janeiro, mesma coisa jornal local, né? Você assiste aí o MGTV, por exemplo, só notícia ruim também. E eu com tanto medo que eu peguei minha carteira, coloquei dentro, desculpa a expressão, mas dentro da cueca, né? Com medo de ser assaltado, com medo de alguém me procurar, fazer alguma covardia. Então, gente, às vezes a gente vai vendo essas coisas, vai só ouvindo notícia negativa, notícia de perigo, notícia de coisa ruim, e isso vai desestimulando a gente, vai gerando essa insegurança, esse medo, como a gente comentou, né? E ouvir boas notícias é bom também, né? Eu não estou falando para você fugir da realidade, a gente tem que ser realista. Não adianta a gente viver no mundo da fantasia, né? Achar que não, isso aqui não existe, vamos imaginar coisas boas. Isso não vai resolver, mas ir em busca também de notícias boas muda a nossa vida, faz com que a gente tenha uma outra perspectiva de mundo. Né? Conversas, por exemplo, com aquelas pessoas que só enxergam o mundo do lado negativo, aquelas pessoas pessimistas, né? Às vezes vai desanimando a gente. Né? Lá em Provérbios 18, 21, o proverbista diz assim: morte e vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Né? Ou seja, com a nossa língua, com a nossa boca, nós podemos dizer coisas que vão destruir, que vão matar, não fisicamente, né, mas vão destruir, vão matar, vão ferir lá dentro de outras pessoas, que vão desanimar outras pessoas. Como a gente também pode dizer coisas que podem animar, que podem estimular, que podem ajudar, que podem fazer outra pessoa crescer, né? Então, precisamos também saber como nós utilizamos aí a nossa fala. Né? Isso é bastante importante. E a gente faz o contraste. A primeira notícia que Jacó recebeu dos seus filhos foi há 20, 22 anos atrás, aquela notícia: seu filho preferido morreu. José morreu. Uma fera atingiu ele aí e matou ele. Olha que notícia triste. Olha como isso, embora José não estivesse morto, essas palavras mataram o coração do seu pai, mataram o interior de Jacó. E olha agora o contrário, né? Quando eles vêm trazer a boa notícia: seu filho ainda vive, José ainda vive. Imagina a cena, ele botando a mão no coração, ofegante: não, não brinca comigo, não mente para mim, não. Quase desmaiando. Não, é verdade, ele é governador do Egito. Então, olha só, uma palavra trouxe morte, outra palavra trouxe vida. Então, vamos atentar para isso. Outra coisa que fez aí com que Jacó fosse também reanimado, o vislumbre de novidades, né? Mas um vislumbre de novidade concreta. Por quê? O versículo seguinte aí, o 27, diz assim: quando, porém, eles lhe contaram todas as palavras que José lhe falara, que até então ele ainda estava caindo a ficha, não estava acreditando muito, né? Diz aí a sequência que, vendo Jacó os carros que José enviara
para levá-lo, aí sim veio um ânimo, né, que mexeu no interior dele. Reanimou-se-lhe o espírito, trouxe vida interior para ele. Então, quando ele viu, né, ou seja, ele não tinha mais aquela perspectiva, o futuro vai ser bom, eu vou ver todos os meus filhos crescerem e tal. Mas, de repente, quando ele ouve a notícia de que o filho está vivo, e ele vê aquele monte de carruagem real, lá da corte egípcia, né, para poder levá-lo para aquelas terras, aí sim o coração dele, o interior dele, tem ali uma reanimada, né, muito grande. Então, às vezes, a gente também precisa ver algumas coisas acontecerem. Às vezes, né, a gente vai ficando na expectativa, vai aguardando, vai esperando que certas coisas aconteçam, e o vislumbre dessas coisas, na medida que elas vão se concretizando, vão trazendo ânimo para a gente também. Tá? Então, foram duas coisas que aconteceram na vida de Jacó que levaram ele aí a ter uma reanimação. Mas eu quero ir além um pouquinho disso, né, porque há outras coisas na vida da gente que também podem nos ajudar, né, nesse enfrentamento do desânimo, que podem nos ajudar a vencer o desânimo, não só a enfrentar, mas a derrubar ele, a colocar ele no chão. E aí eu quero falar aqui rapidinho algumas dicas, sem ser muito longo, né, em cada uma delas, mas dando dicas para a gente pensar um pouco mais. E a primeira delas é que a gente precisa enxergar a vida como ela é, ser realista. Né? Por quê? Porque olha só, gente, eu falei aqui da segunda coisa que reanimou Jacó, que era ali o vislumbre de coisas concretas. Né? Maravilha, mas nem sempre a gente vai vislumbrar alguma coisa material, física acontecendo. Nem sempre a gente, de fato, vai poder tocar na nossa bênção, encostar nela, pegar ela. Nem sempre. Às vezes a gente vai ter que esperar muito tempo por isso, vai ter que aguardar muitos anos. Tem coisas que às vezes a gente tem expectativa que talvez nem irão acontecer. Então, a coisa principal que nós precisamos ter aqui para enfrentar o desânimo é a realidade, é o choque de realidade, é enxergar a vida como a vida é. E aí eu faço uma pergunta, né? José não morreu. A notícia que chegou é: José está vivo. Mas a pergunta que fica é: e se o José tivesse morrido de verdade? E se Jacó tivesse perdido seu filho de verdade? Será que ele não deveria repensar a vida, superar aquela perda? Que por mais difícil que a gente sabe que é, né, por mais difícil que seja para alguém perder um filho ou um ente querido, a gente sabe que é difícil, né? Mas justificaria ficar ali 22 anos, né, com o coração daquele jeito, abatido, desanimado? Claro que não. A gente precisa seguir a vida, a gente precisa superar esses traumas, essas dificuldades. Vai ficar na memória, vai ficar no coração, a gente não vai esquecer, a gente não vai jogar fora as boas experiências, claro que não. Vamos guardar as boas memórias que a gente vai ter, as boas lembranças que a gente tem, né? Mas a gente precisa superar. Então, se há algum trauma na tua vida, se há alguma coisa que aconteceu no teu passado, não necessariamente aí a perda de um ente querido, mas aquele monte de trauma, né, de experiência ruim que eu comentei mais no início, na introdução dessa mensagem, seja o que for que aconteceu, a primeira dica é enfrenta essa realidade, supera essa realidade, não fica vivendo lá no passado. A gente tem até aquele ditado popular, né, que por mais que seja aí um ditado de brincadeira, ele serve de realidade para a gente, né? Quem vive de passado é museu, e a gente não pode ficar preso lá atrás, gente. Vamos olhar para frente, vamos vencer esses obstáculos aí que aconteceram lá atrás e vamos superá-los, em nome de Jesus. Segunda dica que eu deixo, vamos fazer aquilo que a gente tem condição de fazer, o que está no nosso alcance. Porque tem coisa que às vezes acontece que a gente não vai conseguir mudar. A gente não vai conseguir voltar lá atrás e consertar o que se perdeu, né? Como diz um outro ditado, não tem como, não adianta mais ficar chorando leite derramado. Tem coisa que aconteceu, já era. Vamos superar, vamos seguir, bola para frente, né? E não vamos ficar se culpando por isso não, porque vamos fazer o que está ao nosso alcance. E tem muita gente que às vezes fica se culpando. Não, mas eu queria fazer mais. Eu quero fazer mais. Mas se você não consegue dar um passo maior do que a sua perna, não adianta você ficar se culpando por isso. Né? Então, olha para a realidade. Olha para a realidade. Olha para onde o seu passo consegue ir. Né? De repente, vai se planejando para algum passo maior mais no futuro. Né? Tem aquela analogia que algumas pessoas fazem. Né? Você vê um obstáculo ali
e de repente você precisa dar uns 2 passos para trás para pegar impulso, né, e pular o obstáculo. Às vezes a nossa vida vai precisar disso, sabe? Então, fique atento à sua realidade, observe direitinho o que está ao seu alcance, para você não ficar se culpando por coisa que você não tem como fazer. Ah, mas eu queria pagar uma consulta, eu queria comprar tal coisa. Mas se você não tem condição de fazer, não adianta você se culpar por isso, né? Vamos enfrentar a realidade. Terceiro, gente, controlar a nossa mente. A nossa mente, né, quando fala ali, por exemplo, de desânimo, né, a gente falou aí sem alma, né, sem vida. Quando a gente viu ali que Jacó teve ali o seu espírito reanimado, né? Tá tudo falando da mesma coisa lá de dentro, do nosso interior. E não é espírito ali, quando fala espírito, não é no sentido lá da parte mais interna do ser humano, onde a gente se comunica com Deus, não. É ali como se fosse uma forma intercambiável para a nossa alma mesmo, para essa parte aí psicológica, tá? Para o coração, para a mente, né? Como a gente hoje em dia representa mais, né? A gente simboliza mais essa questão da emoção, dos pensamentos, por meio disso. Então, a terceira dica é controlar isso tudo. Eu sei que não é fácil, não estou dizendo aqui que é fácil, não estou dizendo que em todos os momentos da minha vida eu consiga, né? Ninguém consegue, todos nós temos as nossas falhas, as nossas limitações e dificuldades, mas a dica é essa: a gente precisa buscar autocontrole, a ajuda do Espírito Santo para poder controlar os nossos pensamentos e também os nossos sentimentos. Se a gente não controlar, a gente vai dando vazão para aquilo que é ruim, né? Eu lembro aí de uma frase do Martinho Lutero, muito famosa, muita gente já deve ter ouvido ela, que é aquela ideia de que eu não posso controlar, por exemplo, um passarinho de sobrevoar a minha cabeça. O passarinho vai ficar voando ali em cima, né? Agora, eu posso controlar o passarinho de fazer ninho na minha cabeça. Ele não vai pousar na minha cabeça e ficar morando ali, né? Eu posso expulsar ele dali. Então, muita gente usa isso para ilustrar a questão da tentação, né? Mas a gente pode também pensar aqui nessa ideia dos pensamentos. Pensamentos vão vir, surgiu uma coisa ruim, uma experiência ruim, às vezes vai vir um monte de pensamento, mas controla o teu pensamento, controla a tua emoção, controla o teu sentimento. Cuidado para, na hora de alguma coisa, né, que te machuque, que te magoe, uma experiência que seja ruim ali naquele momento, não te impulsionar para você falar o que não precisa, xingar, porque palavra depois você não vai conseguir voltar atrás e catar de volta. Cuidado para, de repente, não usar, né, de outros meios que não sejam necessários, né? Violência e outras coisas mais. Então, controle, autocontrole vai ser chave para muita coisa na nossa vida. Se autocontrola, se cuida. E ainda pensando nessa questão da mente, do coração, né, para a gente se controlar, tal, coisas que vão nos ajudar a fazer isso. E aí vem uma quarta dica, né? Relaxa um pouco mais. A gente tem vida corrida. Essa região nossa aqui é uma região frenética, é uma região de correria, uma região de muito trabalho, de muito trânsito. A gente cansa a cabeça, a gente trabalha demais, né? Mas a gente precisa de vez em quando dar uma parada, relaxar um pouquinho. E aí, para relaxar, vai ver um filme na tua casa, sai um pouquinho, faz uma caminhada, respira um pouquinho, pratica um esporte. Tudo isso vai te ajudar, tá? A controlar um pouquinho mais a sua mente, a relaxar a sua mente, a relaxar os seus sentimentos, a colocar para fora, às vezes, até toxinas internas que a gente nem sabe, né, que estão circulando. Vai ajudar. Então, dá uma relaxada de vez em quando. Ocupa a sua mente. Deixa a sua mente vazia, não. Aqueles momentos ali que você está parado, relaxando, né? Tira também um tempo para se ocupar. Né? A gente já sabe o ditado, né? De que a mente vazia não é boa coisa, não, né? Se torna oficina para o nosso adversário, para o nosso inimigo. E aí o apóstolo Paulo dá até uma dica boa para a gente lá em Colossenses 3. Pensa nas coisas que são do alto. Pensa nas coisas de Deus, né? Vai pensando na Escritura, na palavra de Deus, na obra de Deus. Vai ocupando a sua mente também aí com trabalho, né? Não fica à toa, não. Trabalha. Ocupa a mente com algum projeto para o futuro, com estudos, né? Com coisas que vão também aí te ajudar a preencher, para você não ficar ali com a mente também vazia, né? E por último, se de repente você está percebendo, esse meu desânimo está prolongado demais, está demorando, não está passando, quem sabe não possa ser um princípio de depressão, alguma coisa emocional mais profunda, né? Na minha dica é você procurar ajuda, não fica se escondendo, né? A gente tem aí na igreja, né, a minha pessoa como pastor para te aconselhar, para te ouvir,
né, para conversar contigo, orar por você. Então, se tem alguma coisa que está, sabe, te deixando com o coração apreensivo, preocupado, ansioso, né, se tem alguma coisa que está te deixando desanimado, me procura. Você tem o meu contato, né? E a gente está aqui para se ajudar. Tem aí o pastor Adeleon também, que você pode procurar, pessoa que também muito prestativa, né? Muito atenciosa. A hora que você procurar, ele vai te atender também. Né? Outro irmão que você também tem aí uma boa confiança. Enfim, não fique se isolando, né? E se for alguma coisa muito mais grave, foge da nossa alçada, procura ajuda profissional. Vai lá procurar, de repente, aí um psicólogo, um psicanalista, né? Não vamos ficar com aquele preconceito antigo, completamente errado, que eu me lembro que muitas pessoas achavam, né, no passado. Eu não sou doido, eu não vou procurar psicólogo, eu não sou doido, né? O psiquiatra também, por exemplo, ele trata questões relacionadas aí a problemas ligados à mente, né? Ele pode também atuar aí, se ele tiver, inclusive, especialização, até no ramo da psicanálise, né? Acompanhar. Em muitos casos, ele é até melhor do que um neurologista, por exemplo. Enfim, são dicas importantes. Mas, acima de tudo isso, estou falando para você buscar profissionais da área, mas, acima de tudo isso, busca ajuda em Deus. Né? O melhor psicólogo que a gente tem é o Senhor Jesus. O apóstolo Pedro disse lá, né, na sua carta, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, que ele tem cuidado da gente, tem cuidado de nós. Então você, de repente, está ansioso, muito preocupado, desanimado com algo, lança sobre ele. Jesus um dia também disse assim, ó, venham a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Sabe, talvez você está cansado do ponto da tua vida, talvez você está cansado de alguma coisa que está acontecendo, que está te deixando muito entristecido. Vai procurar Jesus, fala com ele em oração, procura Jesus aí, né, na sua intimidade. E na medida que você estiver falando com ele, essa promessa que o apóstolo Pedro fez, eu tenho certeza absoluta, ela vai se cumprir na tua vida. Né? A gente tem lançado sobre ele a nossa ansiedade e ele tem cuidado de nós. Ele cuida mesmo, gente. Né? Muitas vezes o trabalho do psicólogo e até do psicanalista é ouvir a gente um pouco, né? Então você joga para fora o que está sentindo, o que você pensa e tal, né? E dali ele vai te analisando, te ajudando para dar algumas dicas. Ninguém melhor para nos ouvir do que o Senhor, porque o Senhor, ele não precisa nem ficar ali analisando a nossa fala, ele conhece o nosso interior, ele sabe o que está passando dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, quais são as nossas aflições de verdade. Então é melhor falar com ele. Me lembro um dia, lá em Minas ainda, eu estava muito aflito, com muitos problemas ali. A gente tem uma casa financiada lá, né, construímos pela Caixa Econômica, entramos em dívida, não estava tendo como pagar, muito preocupado com como eu ia pagar aquela casa, tempo de perder ela, porque já tinha inteirado a terceira prestação, minha casa estava prestes a ir a leilão, e eu muito ansioso com aquilo. Um dia eu fui no carro, fui para um outro canto, fechei a porta e fiquei ali orando sozinho, falando com Deus, e, gente, pouco tempo depois, meu coração estava aliviado. Jesus falou, vem a mim, você que está cansado, você que está oprimido, que está sobrecarregado, lança sobre ele isso. Lança esse fardo sobre ele. Para que você vai ficar carregando isso? Se você, por acaso, é super-homem, é super-mulher, você, por acaso, é mais forte do que o Deus onipotente, do que o Deus que tem todo o poder, lança sobre ele. Lançar sobre ele é falar com ele, é abrir o coração. Quando o cego de Jericó vai lá, né, quando Jesus manda chamar ele, o homem é cego, quer ser curado da sua cegueira, quer enxergar. Mas ainda assim Jesus pergunta para ele, né, que queres que eu te faça? Era tão óbvio. Sou cego, quero enxergar, mas Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Há momentos na vida da gente que a gente precisa fazer isso, abrir a boca, falar com o Senhor. Ah, mas Deus conhece o meu coração. Conhece sim, mas abre a tua boca e começa a falar com Ele. Abre a tua boca e joga para fora, rasga o seu coração na presença do Senhor. E você vai começar a sentir alívio. Você vai começar a ver esse fardo sendo removido da tua vida. Tranquilidade sendo derramada sobre a tua vida, sobre o teu coração. A gente não tem lá o Salmo 23, que é uma representação do próprio Jesus. Ele é o bom pastor. O que esse bom pastor faz? Ele leva a gente para águas tranquilas. Você já parou para pensar o que são essas águas tranquilas? Naquele tempo, aquele pastor de ovelhas que cuidava lá do animalzinho, ele não podia levar aquela ovelha para beber água num lugar que tinha correnteza. Chegava lá, ainda hoje não pode, né? Mas
Imagina a ovelha com aquele pelo tão grande, fofinho, né? Toma água, se molha, o pelo fica mais pesado. Se ela der uma bobeira, a ovelha cai na água, a correnteza leva ela embora. Para onde que o bom pastor leva essa ovelha? Para águas tranquilas, para lugares que ela não vai correr esse risco. Tem algum fardo aí na tua vida? Lança sobre Jesus, fala com ele, abre o teu coração. Ele vai remover isso de você, né? E o mais importante, lá no Salmo 23 ainda diz para a gente o quê? Que ele, além de nos levar a águas tranquilas, né, o cajado dele nos consola, nos guia. O cajado dele, aquele instrumento, né, que o pastor de ovelhas carregava na mão ali, ele vai direcionando. Não sei o que eu faço da minha vida, Senhor. Está difícil, não vejo perspectiva. Abre o teu coração. E ele, com o cajado, vai te direcionar, vai te mostrar, vem por aqui, vai por esse outro caminho, muda esse comportamento, muda essa atitude, faz essa outra coisa. Tem situações que você precisa melhorar. Ele vai direcionar a tua vida, vai te conduzir para essas águas mais tranquilas. Então, falamos aqui um pouco nessa noite sobre como enfrentar o desânimo, sobre como vencer esse desânimo que vem na nossa vida, que muitas vezes bate na nossa porta. Mas hoje você está munido, tem algumas ferramentas, tem algumas ideias, tem algumas dicas. E eu acredito muito que você pode, daqui para frente, vencer esse desânimo que está te assolando. Né? Não esqueça dessa última dica. Já vai lá falar com Deus. Já abre aí o teu coração para falar com o Senhor. Feche os seus olhos aí comigo. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite por esse tempo precioso na tua presença, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor falou aqui com a gente, nos instruiu, nos direcionou. E eu te peço, ó Pai, seja qual for essa pessoa, onde ela estiver, em qualquer tempo que ela esteja ouvindo essa mensagem, porque essa mensagem vai ficar gravada, outras pessoas vão ouvir depois também. Eu te peço, Pai, toca nessa pessoa, abençoa o coração dela. Vem removendo, Senhor, todo fardo pesado, seja qual for esse fardo da tristeza, do desânimo, do pecado, daquilo que está afligindo essa alma, que está deixando essa pessoa sem vida, desanimada, abatida, indo para o abate. Tira, Senhor, tudo isso. Vem trazendo a tua paz. Como diz ali o apóstolo Paulo, uma paz que excede todo o entendimento humano, que vai além da nossa capacidade de entender. Uma paz que ciência nenhuma explica. É uma paz que a psicologia não sabe explicar, que a psiquiatria não sabe explicar, a física não sabe explicar, ninguém sabe explicar, mas essa paz ela vem do alto, ela vem de Deus, vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Por isso, Deus vem derramando essa paz aí no coração de cada um. É o meu pedido aqui nessa noite e vem nos ajudando, Senhor, a vencer todo tipo de desânimo que vier contra a nossa vida. É o que nós desde já, ó Pai, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.